Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Miramês, no texto o apóstolo João, na 11ª parte do texto. Pai Francisco, todo iluminado e sorridente, levantou a destra, abençoando a todos no mais profundo gesto de amor. Relanceou os olhos úmidos e, num rápido manejo de olhar, percebeu quantos irmãos ali estavam bebendo as suas palavras, guardando-as como relíquias de um novo círculo de grandezas espirituais sob a égide do Príncipe da Paz. Pôs as suas mãos enrugadas mas ágeis no tosco banco para levantar-se e, com grande espanto, percebeu que o mestre lhe ofertava ajuda, como acontecera com ele na subida ao Calvário. De fato, o pai Francisco carregava a pesada cruz, fardo já bastante incômodo, que era o seu corpo. Cresceu a sua alegria e, caminhando, sentiu o Cristo tomando-lhe as mãos e ocupando a sua mente. Desconhecia ainda a vontade de Deus naquela noite, mas esta logo se fez entender. A figura respeitável do venerando senhor de Patmos passou pela multidão e foi em busca dos enfermos que se cumpriam em torno do templo de Éfeso. Seus discípulos o acompanhavam sem coragem de tocá-lo. Queriam expressar suas presenças, mas sem querer se misturaram a todos os efésios e beberam a água divina que fluía naquela noite. Leve perfume se fazia sentir na grande extensão por onde Pai Francisco passava. Falanges de espíritos puros operavam entre multidão pelo comando do Senhor, restabelecendo corpos, aliviando mentes desequilibradas e afastando espíritos imundos das criaturas sofredoras. Ouviam-se vozes abafadas agradecendo a Deus pelas curas. Outros largavam de repente as suas muletas, crianças eram suspensas no ar em agradecimento. Pai Francisco, compassadamente, tomado pelo divino amigo, tocava pelas pontas dos dedos os enfermos e os curava instantaneamente. A noite correu sem que ninguém percebesse. O canto dos pássaros anunciava o amanhecer do novo dia. Os discípulos do apóstolo avançaram para protegê-lo e suspenderam-no diante da multidão, carregando-o sem qualquer reação sua. O povo aumentava na igreja de Éfeso e a notícia corria como a luz. Pai Francisco, já em casa, foi cercado de todos os cuidados possíveis. Levaram-lhe todos os tipos de alimentos e sucos, mas tudo ele recusava. Os discípulos conheciam a grandeza do seu mestre pela vida que levava e pelo amor que vivenciava. No entanto, nunca pensaram que poderia chegar a tanto a sua grandeza. A igreja de Éfeso foi visitada por toda a população que ainda respirava as fragrâncias celestiais, impregnadas no ambiente pelos benfeitores da eternidade e pela presença do maior espírito que aquela terra conheceu, servindo-lhe de berço por misericórdia de Deus. O último dos 12 não precisava fazer recomendações de sentido doutrinário, pois aqueles homens guardavam no coração o tesouro que ele ofertara com amor e carinho. A caravana celestial ainda não subira aos céus. Acompanhara o vidente de Patmos aos seus aposentos, observando as evoluções da vida na dimensão que lhe competia permanecer. Recostado num velho leito, sentiu Pai Francisco forte estalo dentro da cabeça, e eis que se encontrava de pé, ao lado do velho corpo que começava a afrouxar os nervos. A sua lucidez se dilatou, ganhando imensurável amplitude. Nenhum dos espíritos presentes operou em favor do apóstolo, uma vez que ele mesmo se recompôs. Respirou em ritmo encantador, por ação de sua fabulosa mente, acumulou em torno de si recursos espirituais, restabelecendo todas as suas energias, forças, e em segundos de operação ágil, com as forças renovadas, se libertou do fardo físico. Palmas de luz se faziam ouvir. Era a entrada triunfal de João Evangelista no mundo espiritual. Ouvia-se deslumbrante hino anunciando o regresso de mais um soldado da refraga humana que deixara na terra o testemunho de que somente o amor vence todas as dificuldades, curando enfermos e distribuindo paz às criaturas. João é abraçado por toda a corte celestial, primeiramente por aqueles que foram seus pais na terra, Salomé e Zebedeu. Depois surgiu Maria no esplendor de sua beleza e graça divina. O profeta da ilha agreste, ao vê-la, caiu de joelhos, beijando-lhe as mãos de luz, e ela ausculou os seus ondulados cabelos de neve. O apóstolo regressou ao passado e ouviu novamente com todos os contornos e sons que antes registrara. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E ao sair daquela efusão de amor de mãe e filho,
espirituais, deparou com Paulo e Jesus. Jubilosos pela vitória do apóstolo, quando quis ajoelhar-se novamente e não o conseguiu, Paulo tomou em seus braços e seguiu Jesus, que parecia um sol com um cortejo de estrelas rumo ao infinito. Era de fato a constelação espiritual em busca do seu pouso cósmico. João Evangelista retornava ao colégio apostolar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo que o pai Francisco foi chamado para a pátria espiritual, contando quase um século de idade, o filho do comerciante de Éfeso, sem que ninguém percebesse, sentiu-se abalado nas fibras mais íntimas do coração. Pouco depois de ser curado pelo velho apóstolo, passara a morar com ele, tendo como professor permanente, assimilar a boa nova do reino com a espontânea facilidade que o mestre admirava. Pátios havia renunciado no reino da abundância de seu pai para acompanhar pai Francisco em suas andanças da caridade. Vivia na mais pura simplicidade e rigorosa higiene, maneira que herdara da escola de Roma. Era admirador da escola de Sócrates e Platão, conhecia detalhadamente a vida desses dois homens e, pela influência de pai Francisco, aceitara Cristo como o verdadeiro Deus que viera à terra por misericórdia. Pátios não demoraria muito tempo na terra depois da ida do mestre. Numa queda, fraturou o crânio e, quando o socorro se fez presente, ele já se encontrava junto ao apóstolo, sorrindo e abençoando a todos os da família de Éfeso. Antes, quando o velho apóstolo curou o estudante recém-vindo de Roma, pedira aos familiares que desejava receber algo em troca do que fizera, já que eles insistiam tanto. Os genitores atenciosos interrogaram: Fala, pai Francisco, que te daremos o que pedires. Aqui ou além, terras, ouro, sítio ou casas, para fazeres o que bem entenderes. O ancião sorriu satisfeito e disse com brandura: Eu quero, em nome de Jesus Cristo, que todos vós, homens, mulheres e crianças, escravos e senhores, que vos caleis diante da cura que presenciastes, não deis anúncio desse fenômeno aqui, por permissão de Deus e bondade do Cristo, vós assististes, pois a minha missão, por enquanto, não é curar, mas outra que haverá de vir. Ninguém precisa ficar sabendo, pois o povo de Éfeso sabe que Pátios está em Roma, estudando e desconhece a sua enfermidade. Agora vós podeis anunciar a chapada de Pátios, apresentando São como era, e o silêncio para nós é o cultivo da paz. Ganharei muito se isso for possível. É a maior dádiva que posso receber de todos vós. Juraram guardar segredo em nome de todos os deuses, pois se tratava da vontade de pai Francisco. Esta é uma fração da história do grande vidente do Apocalipse. Os escritores antigos modernos perderam o fio dos fatos que com ele ocorreram. Quem poderia ter escrito muito sobre ele seria Pátios, mas logo que pôde tomar essa atitude foi chamado para o além, por lei irremovível do destino. Seu nome não se encontra no Evangelho de João, porque ele o escreveu antes de conhecê-lo, e não se encontra no Apocalipse, porque esse foi ditado pelo Cristo. João, com certeza, não achou conveniente falar de seu discípulo ou dos seus discípulos, que foram inúmeros, após desencarnar. Pátios o acompanhou pela afinidade do coração. Temos, depois, já no século XII, voltaram juntos, reencarnando-se na velha Itália como mestre e discípulo, por se encontrarem naquelas plagas, campos de trabalho que requeriam maior urgência. Pátios, junto de Francisco de Assis, nas ordens criadas pelo mestre, foi-lhe muito útil, escrevendo tudo o que o iluminado que o iluminado da Úmbria falava como médium do Cristo, e as mensagens eram enviadas às igrejas de maior expressão, que por sua vez as transmitiam às demais. Era o seu maior amigo eternizado pela gratidão, tendo como Pátios recebido 2 curas por intermédio de pai Francisco, a alma e a do corpo. Frei Leão foi o mesmo Pátios que depois voltou sozinho, ainda na Itália, contando agora como pai Francisco, como guia espiritual, e dessa vez na personalidade do professor Pietro Baldi, quando aproveitou sua educação milenária e lúcida inteligência servindo como médium, plasmou no papel
o que Francisco desejava em nome do Cristo. E o Brasil foi para ele a nova ilha de Patmos, bem mais confortável do que a do seu inesquecível mestre. Reencarnado, reviu toda a história da humanidade, sentiu a aproximação dos tempos anunciados pelas profecias e reconheceu o verdadeiro lugar no concerto das nações desta pátria soberana pelo seu exemplo. Bom, então aqui, em resumo, pelo que eu entendi, se eu não entendi errado, nós tínhamos, a princípio, o apóstolo João, que se tornou Francisco, que salvou Pátios, que se tornou seu discípulo, e depois ele volta como Francisco de Assis, pelo que eu entendi, né? Se eu entendi errado, depois a gente desfaz o erro. E o seu discípulo, enquanto Francisco de Assis, o Pátios virou Frei Leão. Eu vou escrever aqui, gente, porque vocês sabem que minha memória é uma birosca, né? E aí ele fala, ainda na Itália, contando agora como o Pai Francisco como guia espiritual. O Frei Leão tem o Francisco de Assis como guia espiritual. Então, os dois não viveram encarnados, é isso que eu entendi? Os dois juntos? Frei Leão viveu numa época em que Francisco de Assis era apenas o guia espiritual, então ele estava no plano espiritual. Dessa vez, na personalidade do professor, Frei Leão foi o mesmo Pátios, que depois voltou sozinho, ainda na Itália, contando agora com o Pai Francisco como guia espiritual. Tá, Frei Leão estava encarnado e o Pai Francisco estava desencarnado. E dessa vez na personalidade do professor Pietro Baldi, quando aproveitou sua educação milenária. Esse Pietro Baldi é Pátios? Eu acho que é, né? Pelo que eu entendi. Cadê? Professor Pietro. Ele volta. Pedro Baldi. Ele é o Pátios. Que aproveitou sua educação milenária e lúcida inteligência servindo como médium. Então, agora ele vem como médium, esse professor. Plasmou no papel que Francisco desejava em nome do Cristo. E o Brasil foi para ele a nova ilha de Patmos, bem mais confortável do que a última encarnação. Então tá, então, pelo que eu entendi é assim. O apóstolo João se transforma em Pai Francisco. Pai Francisco conhece Pátios, salva ele. Os dois reencarnam, né? Os dois andam juntos, o Pátios é como discípulo. O Pai Francisco se torna Francisco de Assis, em algum momento ele está falando isso aqui, ó. Temos, depois do século XII, voltaram juntos, reencarnando-se na velha Itália como mestre e discípulo, por se encontrarem naquelas plagas campos de trabalho que requeriam maior urgência. Pátios, junto de Francisco de Assis, nas ordens criadas pelo mestre. Então é isso. Pátios volta com Francisco de Assis, depois ele volta como Frei Leão, Francisco de Assis como seu mentor, e depois ele vai voltar como professor Pietro Baldi, que vai ser um médium aqui no Brasil. Eu acho que eu entendi. Gente, eu sou péssima para data, pessoas, local. Nossa, fala, você é péssima para tudo, Patrícia. Mas deu para pegar essa informação. Espero que eu esteja correta, né? E vamos ver aí o que reserva para a gente daqui por diante. Nós vamos para o segundo capítulo a partir de amanhã.